Glória a Deus. Espírito Santo, meu Pai, meu Senhor, graças te dou, te louvo por essa oportunidade, onde vamos ter a oportunidade e o prazer de poder ouvir a Tua palavra. Eu peço, meu Pai, fala conosco, prepara o nosso coração, a Tua palavra é que liberta, que nós possamos receber a Tua palavra de bom grado, igual a igreja de Bereia. Meu Deus, alcança as pessoas que vão também acompanhar, participar através da live. O Deus de perto é o Deus de longe. Longe na questão de nós estarmos aqui, mas bem presente na vida de cada um, para socorrer, Pai, os aflitos, necessitados, aqueles que clamam por socorro. Meu Deus, peço a Tua presença conosco, e que a Tua palavra, que não volta vazia, ela venha nos purificar, nos libertar, nos transformar. Que nós não vamos ser mais o mesmo após este ensino. Te dou graça por tudo. Recebe a nossa oração em nome de Jesus e que crê diga Amém. 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 Bom dia para todos com a paz de Cristo. Dia. Glória a Deus. O nosso irmão Abner vai trazer. Mas eu não consigo acertar o nome desse homem. Abner. Acertei agora, né? Tem que ficar falando direto. Mas já ficou problema, né? Aí ele vai trazer uma leitura para nós que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17 e 18. É isso, não? É isso. Fica à vontade. Opa, meus irmãos, a palavra do Senhor Jesus diz assim: o ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneus e Fileto. Estes se desviarão da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e assim alguns pervertem-se a fé. Amém. Amém. Obrigado aí. Glória a Deus. Interessante que aqui no versículo 15, olha o que Paulo diz para Timóteo. Procura apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E Paulo está dando um ensinamento aqui para o jovem Timóteo, que liderava uma igreja. E ele vai falar, irmão, se você observar no contexto, se você for observar na palavra no seu todo, ele vai falar sobre duas pessoas, Himeneu e Fileto. Por quê, pastor? Porque são duas pessoas que não saíram da igreja, mas eles resolveram dentro da igreja mudar o conceito deles diante do Evangelho de Cristo e diante daquilo que Paulo pregava. Algumas pessoas não abandonam a fé negando Jesus com a boca. Elas abandonam a fé distorcendo a verdade aos poucos. Tem pessoas, irmão, que você vê com a vida totalmente errada. Mas eles não saem da igreja. Eles continuam, irmão, com a palavra da fé. Eles continuam, irmão, mostrando que Jesus libertou eles, Jesus convenceu eles, Jesus fez a obra neles. Mas que na verdade eles estão igual, irmão, Himeneu e Fileto.
e Fileto, dizendo que a palavra deles corria como câncer, porque ensinavam que a ressurreição já havia acontecido e com isso transtornava a fé de alguns. Imagine, Paulo chega hoje aqui e ele diz assim: irmãos, olha, segundo a promessa do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz lá em João capítulo 14, que ele foi para o Pai, mas foi preparar um lugar na casa do Pai. Na casa do Pai tem muitos quartos, tem morada para todo mundo. Mas ele disse que ia voltar, ia buscar. E buscar quem? Aqueles que creem, que esperam pela vinda dele. E aqueles que esperam pela vinda dele estão cada vez mais se santificando, cada vez mais estão se aproximando do Pai. E Paulo agora vai embora. Só que Paulo vai embora, eu vou, irmão, fazer o quê? Eu vou agora desfazer tudo que Paulo fez aqui dentro. Tudo que ele ensinou. Que a ressurreição é uma mentira. Que Jesus disse que ia voltar, mas não ia voltar. A gente que vai para lá quando morre. Ou seja, eu vou desfazer tudo aquilo que Paulo falou. Só que veja bem, aí você vai observar a vida de Paulo e a minha vida. Eu estou distorcendo tudo que Paulo falou. Mas aí você observa agora a vida de Paulo e a vida do pastor Juscelino. Você vai saber quem está certo ou quem está errado, e Jesus deixou isso bem claro. Jesus deixou uma senha. Qual é essa senha, pastor? Você conhece a árvore pelo fruto. A árvore ela pode ter cara de uma árvore que você olha e diz assim, ali é um pé de manga. Só que quando você vai pegar o fruto está bichado. Não presta. Então a árvore que só tem boniteza, mas que na verdade o que sai dela não presta. Assim são muitas das vezes pessoas. Então a gente conhece a árvore pelo fruto. E é muito interessante isso. O detalhe forte é este: eles não estavam fora do ambiente religioso. Eles falavam de doutrina, falavam de coisas espirituais, mas estavam ferindo a verdade. Eu falo para você aqui, Josimar, aquele que peca e não confessa, não prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará de Deus misericórdia. Só que aí você só me pega na mentira. Eu estou te ensinando a verdade, não estou? Mas eu estou vivendo uma mentira. Então eu estou ferindo a verdade. Mas você me vê e eu estou num âmbito religioso. Só que eu estou sempre ferindo a verdade. Com as minhas atitudes. Com as minhas atitudes. Vou te dar um exemplo. Você sai da sua terra, você sai da sua casa e você vai para outro estado. E você vai para outro estado porque a tua mente está o seguinte: eu vou aproveitar se eu tenho uma oportunidade, chegar lá, vou trabalhar, vou juntar dinheiro, vou alugar um cantinho para mim, vou me estabelecer. Ou seja, você está com essa intenção. Só que aí, vamos lá, a intenção é boa, só que agora você não consegue fazer nada disso. Por quê? Porque agora o que você recebe, você está estragando naquilo.
e se perdendo naquilo que não é pão, como diz lá em Eclesiastes e Provérbios. Então, como é que você vai juntar o dinheiro? Como é que você vai prosperar? Como é que você, diante daquilo que você imaginou, que você pensou, você vai conseguir, irmão, chegar a esse ideal? Nunca. Para você chegar até isso aí, você tem que tirar algumas coisas de você que está lhe atrapalhando. A sua intenção é boa, mas as atitudes demonstram que não passa de intenção. Aí, vamos lá, a sua família liga para você, e aí, Josimar? Não, estou bem, estou a benção, nada, meu. Estou ótimo. Ou seja, o fruto que você está passando, irmão, é um fruto que, na verdade, só tem aparência. Mas quando te vê na realidade, você feriu a verdade. Né? Está compreendendo? Está entendendo? Era isso que Paulo estava dizendo para Timóteo. Procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado. Não como esses dois aqui, Himeneu e Fileto. Por mais que eles estejam no âmbito religioso, por mais que eles estejam pregando a palavra, só que com a vida deles eles estão distorcendo aquilo que eles estão ensinando. Ou seja, eles estão ferindo a verdade. Jesus ele vai dizer o seguinte, não é que é impossível os escândalos, mas ai daquele por onde entre os escândalos, melhor que pega uma pedra de moinho, ata no pescoço e se joga ao mar. Do que eu, você, nós, se tornar uma pedra de tropeço. Ó. Quando eu tinha uma vida ativa de evangelismo, que era de ir às praças, de ir às ruas, de casa em casa, hoje eu tenho um trabalho mais interno. Eu ouvi muito dizer assim, eu posso ir até na igreja, mas ser crente, igual minha mãe, eu ser crente, passei igual meu irmão aqui, quero não, pastor, me desculpe aí, mas quero não. Por quê? Porque os próprios da casa, que se diziam religiosos, eram os que eram pedra de tropeço. Já que eu tive um encontro com Jesus, o meu testemunho é para ser aonde? Em casa. Mas aí eu estou nos evangelismos, estou no discipulado, quero ganhar o mundo inteiro e a minha casa não estou preocupado. Aí qualquer coisa eu digo que minha mãe está com o cão, meu irmão está com o cão, fulano está com o cão, fulano está com o cão. E olha, se quem não está é eu. Está entendendo? Então por quê? Porque a nossa mente ela é tão fácil de ser enganada. De ser enganada. Olha só, nem todo discurso bíblico é fiel à própria Bíblia. O perigo de Himeneu e Fileto não era apenas o erro, era o erro com a aparência de ensino profundo. Dar um ensino profundo para alguém e este ensino não condiz com a tua vida. E aí? Antigamente, não sei agora, no norte tinha uma palavra que os antigos diziam assim, ó, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Menino, vai comprar ali uma meota. Para quem não sabe, antigamente meota era uma garrafinha de refrigerante, tipo desses refrigerantes, para não dizer a marca do refrigerante, mas não tem os cascos de vidro de 1 litro? Pronto, era o menorzinho. Lá nós chamávamos de meota. Aqui chama de
Aquelas garrafinhas de bebida. Gradado, fala. Não, gradado não. Barrigudinha. Tem Barrigudinha, qual é o outro também? Vasilhame, acho que vasilhame. Hã? Vasilhame. Não, Retornado. Não, eu tô falando Não, agora desse mas já. atual agora, barrigudinha, qual é o outro nome? Vai. Não, tem outro nome também. Corote. carotinho. É. Né? Lá. Menino, vai ali e compra ali uma meiota. Entendeu? Lá da Bahia era meiota. Meiota, né? É, no norte é meiota. Coca-Cola. Tá falando de refrigerante. É. Então assim, mas tu não pode beber, viu? E você não pode fumar. Vai ali comprar ali um maço de cigarro pra mim. Vai ali comprar um cigarro pra mim. Comprei muito em unidade pra minha mãe. Você entendeu? Então quer dizer, ela não quer que eu faça o que ela faz, mas eu estou em comprar para ela. Então qual é a tendência um dia? Não é que é todos os casos que é obrigado a ser assim. É você se tornar igual àquela pessoa que diz não faça o que eu faço. Se a gente quer ser exemplo para alguém, não tem um melhor exemplo do que a pessoa olhar para nós e ver que realmente a gente não faz. É mostrar, né? O respaldo é outro. O respaldo é o quê? Outro. Ó, eles mostravam que uma palavra mal ensinada pode destruir mais do que uma perseguição aberta. Ou seja, eles estavam mostrando que Paulo estava errado. E eles estavam mostrando para o povo, depois, que eles que estavam certos. E o pior de tudo, sabe o que é? É que o povo ainda acreditava na palavra deles. E a vida deles não era uma vida, irmão, digna de ser acreditada. É muito interessante isso. É mais fácil a gente se apegar, irmão, com a mentira do que valorizar a verdade. E a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos... Agora vamos lá. Quem está certo? Paulo ou eles? Eis a questão. Agora vamos lá. Olha a vida deles. Não condiz com a verdade. Olha a vida de Paulo. Sofre pelo Evangelho. Ama o Evangelho. Você vê Paulo prega, não cobra. Eles vão pregar, cobra. Você vê o amor de Paulo pelas almas. E qual é o amor que eles têm pelas almas? Nenhum, só querem microfone, só querem pregar. Não tem amor? Não. Espera ainda. A vida deles não condiz com a verdade. A vida de Paulo é diferente. Paulo tinha tudo. E renunciou para valorizar o chamado, o Evangelho. Não vamos acreditar em Paulo. A vida dele condiz com o que ele está falando. Ele prega com ele prega com um objetivo, ele prega uma coisa que ele tem convicção de que ele vive. Então ele tá, eu acredito que ele está certo. Imagina aí, irmão. Imagina aí, chega uma pessoa para te ensinar o caminho certo. Vá por aqui, irmão. Irmão, você quer ser bem sucedido na vida? Com Deus? Obedece isso aqui. Aí já chega outro para você e diz assim, mano, muito religioso. Vamos por aqui, esses atalhos aqui. Não precisa de tanta regra, tantas essas coisas não, vamos por aqui. Só que esse que te ensinou aqui, vê como é a vida dele. Esse que está te ensinando a buscar atalho, olha para a vida dele. Num dos dois tem que aparecer espiritualidade. Uma vida compromissada com a verdade. Não vou dizer uma vida de igreja, uma vida compromissada com a igreja. Tem muita gente que mora até dentro de igreja, irmão. Mas que Deus me livre.
Não estou falando de igreja, eu estou falando, irmão, com a verdade, o compromisso com a verdade. A verdade, ela faz a diferença. Ó, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor fez uma estalta. Passou o aviso para todo mundo. Quando a trombeta tocar, todo mundo tem que se curvar diante dessa estalta. A trombeta toca, e quem que fica de pé? Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí o fofoqueirinho, não tem aqueles que gostam de puxar o tapete, vai lá no rei e diz assim, ó rei, ó, aqueles três lá, tá vendo, não se curvaram. Sadraque, Mesaque e Abednego. Pode avisar para eles que eu vou dar outra oportunidade. Mas se eles não se curvar, a fornalha, ela vai ser aquecida 7 vezes mais. E vão ser jogados lá. Avisam para ele, eles mandam avisar para o rei, ó rei, mas não se curva a outro Deus a não ser Deus. Não se curva a ninguém a não ser Deus. A trombeta toca, todo mundo se curva, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles são jogados na fornalha. As próprias roupas deles que eles foram amarrados se queimaram. Os soldados que jogam eles na fornalha morrem pela quentura e está lá eles três andando na fornalha. E quando o rei Nabucodonosor olha lá de cima, ele vê 4. E ele mesmo diz que o quarto tinha um aspecto de um filho de Deus. É tirado da fornalha. O rei Nabucodonosor fica espantado com aquilo e diz, ó, a partir de hoje é um decreto. Todo mundo tem que se curvar diante do Deus deles. Onde é que eu quero chegar com isso? Onde é que estava a verdade, irmão? No rei? Ou dos três? Sadraque, Mesaque e Abednego? Porque, irmão, quando eu estou com a verdade, eu não me curvo diante da mentira. Quando eu estou com a verdade, irmão, não tem do que eu me apavorar, não tem do que eu me esconder. Agora, eu tenho que ter cuidado, irmão, de querer usar a verdade para tampar uma mentira. Para me manter diante das pessoas, irmão, como é que eu posso dizer? Uma reputação. Mas que, na verdade, a gente olha para essa pessoa e não vê nela aquilo que ela quer ser. Mas eu estou querendo colocar uma verdade em cima da mentira. Ou seja, sustentar a mentira como uma verdade. A mentira para certas pessoas, ela é tão forte para aquela pessoa que ela usa da mentira como para ela se fosse uma verdade. E a vida dela cada vez mais vai o quê? Piorando. E Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram o quê? Vitória. Porque eles preferiram viver aquilo que eles, quando chegou lá, continuou a viver. Mesmo sabendo que lhe restava a morte. Lhe restava a morte. Eles preferiram ficar com a verdade. Irmão, nós estamos diante agora de algo, de um cenário que talvez nós podemos ser um figurino. Nós podemos ser os atores. Nós vivíamos uma vida, irmão, de mentira. Que aparentemente certas coisas nos traziam alegria, nos trazia prazer, quebrava a rotina de certas coisas aqui, ali, acolá, mas que no final disso tudo nos trazia perca, doença, infidelidade, destruição. E hoje nós estamos vivendo uma vida simples, mas com a verdade, com a realidade, que cada dia que passa,
se nós nos permanecemos assim como nós somos ensinados pela palavra, nós estamos tendo saúde, vida, nós estamos enxergando as coisas com os olhos abertos, não mais com os olhos escuros, cheios de mancha. Interessante que o Espírito Santo me fez me lembrar uma passagem aqui em Provérbios. Bom dia. Em Provérbios. Deixa eu ver aqui. Eu conheço a passagem, vou ver se me lembro onde está o capítulo. O homem muitas vezes a mulher virtuosa, Ó, tem uma passagem, o capítulo eu acho que eu não vou encontrar não. Tô acordado aí, o Alex. Não veio, não tá não. Acho que não tá aí não. Ó, é uma passagem de Provérbio que diz assim, ó, sobre a questão do vinho, que a pessoa bebe e ela fica dormente. Aí ela dorme e ela acorda como se ela estivesse no alto mar, em cima de uma tábua. E quando acorda, além de estar ainda num precipício desse, parece que foi espancado. Acorda todo quebrado. Mas foi enganado pelo aparência, pelo calor do momento de olhar para o vinho vermelho e se embelezar. Que no final, tá entendendo? Só trouxe o quê? Desgraça. O começo é bom, triste é o final. Porque, na verdade, a mentira ela se apresenta como se fosse uma coisa boa. Você vê na televisão algumas propagandas que lhe chama a atenção pela propaganda, para encobrir aquilo que vai te trazer o câncer, a cirrose, alguns tipos de doenças. Mas você está olhando para a propaganda está te atraindo. E nós temos que ter cuidado com isso. Muitas das vezes, irmão, passam para a gente uma propaganda falsa. Mas que diante da propaganda parece uma verdade. É uma ilusão. Eles mostram que uma palavra mal ensinada pode destruir mais do que uma perseguição aberta. Por isso Paulo lembra, o fundamento de Deus fica firme. A verdade não cai porque alguém a distorce. Ou seja, a verdade de Deus é a verdade. Quem distorce é as pessoas. E a vida daqueles que quer transformar a verdade numa mentira, a vida delas não passa de uma mentira, porque logo, logo você vai ver distorcido. Não é, né, Pelé? Só que veja bem, ó, uma coisa, ó, não, eu fico maravilhado com isso, cara. Eu fico encantado com isso, ó. Veio o filho do Pelé, né, Pelé? Veio o seu neto, não foi? E aquele outro é amigo, né? Colega.
Você quer ver a felicidade, cara, do filho do Pelé, mano. A felicidade das irmãs desse menino aqui. Né? A felicidade do filho dele aqui, quando fala com ele, né? A gente se vê pelo telefone. Né? Nunca vi pessoalmente ainda. Você está entendendo? Uma felicidade da família. Né? Não que a família tenha um prazer que vocês morem, passem o resto da vida de vocês aqui, mas sabendo e tendo uma esperança que está tendo uma oportunidade e talvez pensa de jeito, poxa, como eu quero. Assim, quando eu chego lá e vejo meu pai daquele jeito, vejo meu irmão daquele jeito, vejo meu pai aqui em casa. Você entendeu? Mandei os vídeos, né? Mandei os vídeos Rapaz, estou muito encantado. Do Lucas também, o que está lá na Irlândia, né? Tá doido, maravilhado, a avó dele parece. Estou tudo encantado, estou tudo maravilhado com isso. Né? Que não, tipo assim, eles estão vendo uma aparência. Que nessa aparência eles querem acreditar na realidade, na verdade. E aí a gente tem que mostrar, né? Isso, aí, para viver essa verdade que de outrora eles estão vendo só pela aparência, que é aí onde vai fazer a diferença. É quando ele se deparar com a realidade. Realmente é aquilo que a gente via pelos vídeos. É aquilo que a gente via pelas fotos. É aquilo que a gente está vendo hoje, aquilo que quando nós chegava lá e via a diferença. Então é isso que vai marcar, gente. É isso que vai marcar. A verdade não cai porque alguém a distorce. Não porque alguém distorce a verdade, é a verdade. Agora eu posso me distorcer porque não quero viver a verdade. Irmão, quantos anos eu falo que eu estou nesse lugar? 10 anos. 10 anos. Quantas pessoas já passaram por aqui tentando distorcer a verdade? A verdade aqui, ela continua 10 anos. E quantas pessoas já passaram, até pessoas passaram mais de 2, mais de 3, pessoas, já tive uma pessoa aqui que eu recebi já 8 vezes. Mas a verdade que continua, quem distorce é elas. E elas procuram distorcer a verdade aqui, querendo arrastar um, querendo arrastar outro, querendo arrastar outro. Mas a verdade, o importante é isso, que a verdade continua. Então a verdade de Deus, ela continua. Por mais que a gente queira viver uma vida distorcida e querendo distorcer a verdade é a verdade. O Senhor Jesus diz, passa céu e passa terra, mas a minha palavra permanece para sempre. Para sempre. Cristo não nos chamou para novidades vazias. Ele nos chamou para permanecer na verdade que salva, corrige e sustenta. Nós estamos diante, irmão, de um Cristo que não prega coisas vazias. Que não decepcionam nós. Pastor, por que eu vou para a igreja e minha vida é de mal a pior? Pastor, por que eu vou para a igreja e não sou batizado com o Espírito Santo? Pastor, por que eu vou para a igreja e fulano não muda, ciclano não muda, fulano não quer nada? Irmão, Jesus disse assim, ó, vinde a mim. Descansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Ou o meu jugo é suave, o meu fardo é leve.
Só que assim, por que eu venho para um ambiente igual esse e a minha vida não muda? Só que tem uma diferença. Se tu chega num ambiente igual esse aqui, o líder daqui, ele está te mostrando uma verdade. Que o verdadeiro encontro é com Jesus, não é com essa casa. Essa casa é só a oportunidade de te apresentar quem é Jesus. Assim é para ser as igrejas. Nós vamos à igreja, só que nós vamos à igreja com aquela mente de uma boa pregação, louvor, pessoas santas, que na verdade os nossos olhos lá dentro não tiram do que é material, do que é físico, e nunca conseguimos enxergar o verdadeiro dono da igreja, que é Jesus. Será que é porque as pessoas que estão lá, elas também não tiveram esse encontro com Jesus? Será que essas pessoas que estão lá, que era para nos encaminhar até Cristo, assim como Jesus é um exemplo, que ele diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Assim somos nós. Assim é um ambiente igual esse. Você chega com uma intenção, você chega com um propósito, você chega com um planejamento, mas que na realidade, no dia a dia, você está agora entendendo aonde está a verdadeira solução para os teus problemas. Por quê? Porque o líder dessa casa, ele não está te deixando só você aqui dentro. Ele está te levando, irmão, a transpassar cortinas, regras, sistemas religioso, físico, para te mostrar Jesus. Para te mostrar o verdadeiro caminho, a verdadeira verdade. Te mostrar a verdadeira vida. A verdadeira vida. Então, você pode ir a um certo ambiente. Só que, se naquele ambiente as pessoas estão tendo um encontro com Jesus, então automaticamente você vai ter esse encontro naquele ambiente com aquele que pode mudar, resolver a tua vida. Agora, se eu vivo esse ambiente, se eu vivo só esse local, eu não tenho outra coisa para te mostrar, a não ser só aqui. Quer ver? Irmão, vou te mostrar ali o chiqueiro dos porcos. Irmão, eu vou te mostrar aqui as galinhas. Irmão, eu vou te mostrar aqui os patos. Irmão, eu vou te mostrar aqui os dormitórios. Irmão, eu vou te mostrar, vamos dar uma volta aqui. No ambiente. Agora, como é que eu vou te mostrar o lado espiritual aqui dentro se eu não vivo o espiritual? Se eu não passo disso aqui? Como é que agora você está com você, Josimar, e vou dizer assim, você conhece Jesus? Você vai dizer assim, não, pastor. Mas você conheceu a chácara. Conheci. Por quê? Porque o Senhor me mostrou. O Senhor me mostrou tudo dentro da chácara. Agora eu quero te mostrar Jesus. Agora eu quero te apresentar Jesus, que é o dono dessa chácara. Só que a gente não vê ele com os olhos físicos. Só que a gente não vê ele como eu estou te vendo. Só que nós não a polpa pega nele como eu estou pegando no teu braço. Aí já é uma dimensão, aí já é outra atitude, aí já é algo diferente. Porque o próprio Jesus disse para a mulher samaritana que Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorarão em Espírito e em verdade. Aí vamos lá agora. Para isso, aí agora entra o processo, se eu quero e se eu recebo.
Porque eu vim com a intenção, só que quando chega aqui, eu preciso ser trabalhado algumas coisas para que esse Jesus possa ser apresentado para mim, ou para que eu possa ter o privilégio de ter uma oportunidade de conhecê-lo. Aí vamos lá. Deus tira o povo do Egito para levar para a Terra Prometida. Só que entre o Egito e a Terra Prometida tinha um deserto. Nesse deserto era o tratamento, era o processo. Precisava o Egito ficar onde estava. E as pessoas, até chegar à Terra Prometida, chegar sem o Egito. Mas chegar com tudo aquilo que Deus estava colocando diante deles. Um deles era os 10 mandamentos, que foi feito lá. Aquelas regras que era o processo de libertação de mente. Só que a Bíblia disse, irmão, que aquele povo daquela geração só entrou de 20 anos para baixo, daquela geração. O restante ficaram tudo pelo deserto, morto. Morreram nos seus próprios pecados e delitos. Então, você pode, nesse lugar, ser curado. Não vou lhe garantir a libertação. Os 10 leprosos pediram para ser curados. Eles foram curados. Mas teve um que queria mais do que isso, a libertação. Então agora voltou para Jesus. Os outros 9 quiseram só a cura. Tem pessoas que procuram um lugar desse, só quer a cura. Tem pessoas que procuram a igreja, só quer a cura. O cego de Jericó, ele queria o quê? Enxergar. E ele começou a enxergar. Então ele teve a oportunidade de enxergar a liberdade. E ele aproveitou, irmão, dessa cura diante da agora, ele teve uma liberdade de escolha. Quem me curou foi Jesus, vou viver para ele. Dificilmente chega uma pessoa aqui, irmão, e aqui ele tem um encontro com a cura, com a libertação, com tudo aquilo que a alma dele precisa. E ele dizia assim, foi aqui que eu fui curado, então eu vou viver para cá. Eu vou viver? Ou seja, eu vou viver hoje para Deus, vou viver hoje para a obra de Deus. Foi onde eu fui curado. Pedro fez isso. Quando ele passou a noite pescando e nada apanhou. Mas quando Jesus multiplica ali, quando Jesus abençoa, e ali ele está com o barco com quase 150 peixes grandes, e ele ali olha para o peixe, olha para Jesus e diz, agora, o que eu queria está aqui. Mas isso aqui amanhã se acaba, amanhã não pode ter mais nada. E Jesus, eu também posso ter ele agora e perder. Só que há uma diferença. O peixe eu vou precisar pescar toda semana. E quem tem Jesus, tem ele todo dia. O que ele escolhe? Ele passou a noite todo dia pescando, porque ele precisava do peixe para pagar suas contas. Só que ele escolheu o que agora? Ele largou os peixes e foi para Jesus. Só que indo para Jesus, irmão, não impede de nós trabalhar, não impede de nós termos responsabilidade no nosso lar, não impede, irmão, de nós termos compromisso com a nossa família, não impede, ao contrário, vai melhorar mais, irmão, o nosso dia a dia, o nosso governo, o nosso lar, porque agora estamos sendo direcionados por Deus. Só que se nós tiver cuidado, irmão, vai vir pessoas e vivem no mesmo ambiente religioso, mas vivendo ou trazendo uma coisa que é verdade, distorcida. Porque nem ela consegue viver a verdade.
nem ela consegue viver. Então vai sempre distorcer. Cuidado com quem parece profundo, mas afasta você da simplicidade de Cristo. Já tem aquelas outras pessoas, irmãos, que você olha e diz assim, poxa, como está tão difícil você ver Jesus. Poxa, quando eu vivia no mundo do crime, era regra sobre regra. Pode isso, pode transformar isso aqui. Aqui, castigo ali. E hoje eu vim para um sistema religioso que está pior do que lá fora. Então nós temos que ter cuidado para nós se depararmos em ambiente ou pessoas, irmãos, que tira a simplicidade de Cristo. O que Jesus disse? Eu já citei essa passagem de Mateus 11, 28. Vinde a mim, quer ver? Lê aí na sua Bíblia aí, Mateus 11, 28, até o 30 para nós, irmão. Aí nós temos que ter cuidado com isso. Porque nós não estamos aqui para nos sobrecarregar de coisas que nem com a ponta do nosso dedo, irmão, a gente consegue carregar. E principalmente querer que os outros sobrecarreguem. Ó, o Lucas hoje está vivendo na pele, hoje o Lucas está me auxiliando aqui. A questão do tratamento para com as pessoas. Porque ele já se deparou com líder que a pessoa mal terminava uma coisa aqui, já tirava outro dali para colocar aquela pessoa que terminou aquele serviço. Ou seja, questão de testar a paciência da pessoa. Como é testar a paciência da pessoa sobrecarregando ela, irmão? Se ela já veio sobrecarregado lá de fora? Pode ler, pastor. Só um instantinho. Aí, olha só, o Lucas hoje, ele está com a oportunidade de aquilo que fizeram com ele, ou ele viu fazer com os colegas, dele levar aqui um trabalho sério, um trabalho diante, irmão, das regras, que é uma regra que não coloca fardo pesado, dele se tornar aqui uma pessoa, um líder, que venha nada mais nada menos só cumprir, e não precisar jogar um jugo nas pessoas, igual Jesus fala aí, pode ler. Mateus 11, 28. Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a você. Tomem sobre você o meu jugo e aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para a sua alma. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Olha aí, ó. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviar. Irmão, por que pessoas hoje vivem um sistema religioso que hoje ele se sente pior do que como estivesse lá, vou usar essa expressão assim, no mundo? Porque, na verdade, será se é porque nós não estamos imitando Cristo? Jesus está dizendo, vinde a mim, Lucas, que sou manso e humilde de coração. Aí Jesus vai dizer assim, agora olha para mim. Quando ele diz assim, ó, aprenda de mim. Vinde a mim, os cansados sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas Jesus, e quando eu errar, eu vou te ajudar. O Senhor não vai me castigar, o Senhor não vai me disciplinar, o Senhor não vai tirar meus títulos, o Senhor não vai tirar minha unção, o Senhor não vai me desprezar e nunca mais me vir. Não, filho. Vinde a mim, os cansados sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí você agora vai aprender comigo. Por que você vai aprender comigo? Porque eu sou mocinho de coração. Posso te castigar, posso te corrigir, mas não com um jugo que você não possa carregar. Mas a intenção de Jesus, irmão,
É de ver no teu coração um arrependir. Meu, se você se arrependeu, para que te castigar? É isso que as igrejas não entendem hoje. Pelé, se tu erra aqui dentro, aí você chega para mim e diz assim, pastor, você me perdoa, eu errei. Eu errei, pastor, o senhor me perdoa? Você não está se arrependendo? Então por que eu te castigar? Vou te dar outra oportunidade. Você errou de novo, mesma coisa. Pastor, errei de novo, vacilei, me perdoa. A terceira vez eu vou ter que te disciplinar, cara. É a terceira vez a mesma coisa, mas eu estou te perdoando. Mas só que agora eu vou ter que te corrigir. Mas por que só vou te corrigir, só vou te disciplinar na terceira vez? Porque eu sou manso e humilde de coração. Porque se não tiver humildade e mansidão no meu coração, eu vou te jogar para o esquecimento. Você não quer nada. Te deu oportunidade. Mas se eu tiver humildade e mansidão no meu coração, eu vou procurar te ajudar. O apóstolo Paulo diz que o que mais constrangia ele em Deus era o amor dele, o amor de Deus para Paulo. Porque Paulo se considerava o mais desprezível dos apóstolos, porque ele perseguiu a igreja do Senhor. Mas o que constrangia Paulo era o grande amor de Deus. Irmão, se nós não conseguirmos ajudar o próximo com um verdadeiro amor, não é com castigo. O castigo verdadeiramente é só para os desobedientes, é só para os ímpios, aqueles, irmãos, que têm prazer no pecado. Aqueles que amam o pecado, castigo é para eles. Mas para os que se arrependem, não. Para quem se arrepende, é digno de oportunidade. Então, cuidado com quem parece profundo, mas afasta você da simplicidade de Cristo. Amém? Amém. Receba essa palavra em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado. Fiquem com a paz de Cristo. Meus irmãos aí da live, Deus abençoe. É um prazer ter você aqui conosco. Quem vos fala é o pastor Jusilã, aqui de Bragança. Ore por nós, ajude nós. Nós somos carentes das orações dos nossos irmãos. Espero que esse ensinamento tenha ajudado meus irmãos, tá bom? Fica na paz de Cristo. Amanhã estaremos aqui nesse mesmo horário para a glória de Deus.